primeira coisa que Bella Romano Moretti notou ao entrar no salão de festas foi como tudo ali refletia perfeitamente a vida que o marido queria que o mundo acreditasse que ele levava. Lustres de cristal pendiam sobre centenas de convidados como cachoeiras congeladas, lançando uma luz branca e limpa sobre o mármore polido, as taças de champanhe, os vestidos de seda e os relógios caros. Uma orquestra de cordas tocava sobre um estrado erguido, logo abaixo do brasão dourado da Fundação Moretti, enquanto políticos, incorporadores, banqueiros, juízes, diretores de instituições beneficentes e antigos sócios da família circulavam pelo salão com sorrisos ensaiados. 10 anos atrás, as pessoas baixavam a voz quando ouviam o sobrenome Moretti. Naquela noite, disputavam convites só para ficar debaixo dele. A família agora possuía hotéis de luxo, construtoras, galpões, empreendimentos imobiliários, empresas de logística, negócios de segurança privada e participações valiosas em torno do Porto de Santos. Os jornais chamavam Dom Adriano Moretti de empresário e filantropo. As revistas de sociedade chamavam Bella de sua elegante esposa. Quase ninguém naquele salão entendia o trabalho que havia por trás de transformar medo em respeitabilidade. Bella entendia. Ela tinha ajudado a desenhar essa transformação. Havia restaurado propriedades da família Moretti, orientado a decoração de hotéis, recebido investidores, decorado nomes de esposas, salvado jantares beneficentes, suavizado conversas difíceis e ficado ao lado de Adriano toda vez que as câmeras apareciam. Naquela noite, porém, sob a seda esmeralda do vestido, ela carregava algo muito mais importante do que a reputação dos Moretti. Estava grávida de 3 meses. O segredo parecia impossivelmente vivo dentro dela, mesmo que ninguém pudesse vê-lo ainda. Escondida dentro da pequena bolsa de mão prateada, estava uma foto de ultrassom que ela já tinha olhado tantas vezes que conhecia cada sombra cinza daquela imagem. Havia planejado o momento com cuidado. Depois dos discursos, depois que os doadores deixassem as mesas, depois que ela e Adriano finalmente ficassem a sós. Entregaria a ele a foto. Durante semanas se perguntou se a notícia despertaria algo entre os dois que vinha morrendo em silêncio havia anos. Talvez ele olhasse para ela, em vez de atravessá-la com o olhar. Talvez o dom duro e calculista desaparecesse por um minuto e ela pudesse ver de novo o homem com quem havia se casado. Agora a envergonhava saber que uma parte dela ainda tinha esperado por esse milagre, porque do outro lado do salão, Adriano dançava com Bianca Rezende. Bianca deveria ser apenas útil, nada mais. 28 anos, ambiciosa, inteligente, ligada por parentes a um círculo de negócios que os Moretti precisavam para a expansão europeia. Fora apresentada a Bella 6 meses antes como uma analista que entendia de aquisições internacionais. Bella percebera as mudanças quase de imediato. Reuniões que terminavam depois da meia-noite. Ligações que Adriano atendia do lado de fora. Um perfume no paletó dele que Bella não usava. Jantares em que Bianca, de algum jeito, sempre acabava sentada mais perto dele. Bella tinha reunido cada detalhe sem acusar, porque a observação já fora a base de sua profissão. Uma arquiteta aprende rápido que os prédios revelam suas falhas muito antes de desabar. Naquela noite, Adriano e Bianca finalmente pararam de fingir que não havia nada para se ver. A mão dele descansava baixa nas costas de Bianca enquanto a conduzia pela pista. Ela usava um vermelho profundo contra a elegância pálida do salão e a cada giro ficava mais e mais perto dele. Então ela sussurrou algo em seu ouvido. Adriano sorriu. Bella sentiu aquele sorriso com mais força do que sentiria um tapa. Era pequeno, particular, quase infantil. Uma vez, anos atrás, aquele sorriso tinha sido dela. Agora mal conseguia se lembrar da última vez que ele o dera de graça. Uma mulher ali perto olhou do casal dançando para Bella, esperando ver a rainha da máfia rachar. Bella não lhe deu esse prazer. Ergueu a taça de água com gás e tomou um gole lento. A outra mão quase foi até a barriga. Ela a deteve no meio do caminho. Não ali. Ainda não. A orquestra suavizou. Adriano puxou Bianca para mais perto. Algo dentro de Bella ficou completamente imóvel. Não houve nenhum rompimento dramático do coração. Isso já tinha acontecido, aos poucos,
ao longo de anos ouvindo que sua carreira de arquiteta podia esperar, que a expansão de Adriano era mais importante, que a fundação precisava dela, que a inauguração de mais um hotel exigia sua atenção, que mais um jantar de investidores precisava da esposa perfeita à mesa. Em algum ponto do caminho, Bella Romano, a mulher que passava noites desenhando prédios que sonhava restaurar, tinha virado a senhora Adriano Moretti, mais uma bela peça do império. Todos a chamavam de rainha. Adriano a tratava mais como propriedade ao lado do trono. Bella olhou para a mão esquerda. O diamante era enorme, perfeito, frio. Devagar, tirou-o do dedo. Atravessou o salão. As pessoas notaram. As conversas emudeceram enquanto ela passava. Bianca a viu primeiro. A expressão da mais jovem mudou, a confiança escorregando por meio segundo. Adriano se virou em seguida. Os olhos dele foram direto para o dedo nu de Bella. Bella! Não havia culpa na voz dele. Havia advertência. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa. O que você está fazendo? Bella olhou para o homem que amara por quase uma década. Esperava que a raiva subisse quando esse momento finalmente chegasse. Em vez disso, sentiu uma calma extraordinária. Nada que precise interromper sua noite. Ela caminhou até a mesinha ao lado da pista de dança, onde o uísque de Adriano esperava intocado. Então colocou a aliança ao lado do copo dele. O diamante bateu na superfície polida com um clique minúsculo. Ainda assim, para Bella, soou mais alto que a orquestra. Adriano encarou a aliança. Isabela. Agora havia algo diferente na voz dele. Autoridade. O tom que fazia executivos pararem de falar e homens crescidos reconsiderarem decisões. Um dia, aquilo tinha funcionado nela também. Bella encontrou os olhos dele. Continue dançando, Adriano, disse baixinho. Você nem vai notar minha falta. Por um segundo breve, a mão dela pousou sobre o segredo debaixo do vestido esmeralda. Adriano notou o gesto. A testa dele se franziu. Mas antes que o sentido chegasse até ele, Bella se virou. Não correu. Não olhou para Bianca. Não esperou Adriano chamar seu nome de novo. A multidão pareceu se abrir naturalmente diante dela enquanto atravessava o salão, passando pelos enormes arranjos de flores que ela mesma tinha aprovado 3 semanas antes e entrava no corredor mais silencioso além das portas principais. Atrás dela, Adriano continuou parado junto à pista. Estava furioso, certamente, mas não com medo. Bella sabia exatamente o que ele ia pensar. Que ela estava envergonhada, emotiva, com ciúmes. Que pegaria um carro de volta para a mansão, se trancaria no quarto e esperaria por ele. Talvez no dia seguinte exigisse um pedido de desculpas. Talvez ele comprasse joias. Talvez prometesse que Bianca não significava nada. Depois a engrenagem do casamento voltaria a girar. Adriano ainda acreditava que Bella vivia dentro de um mundo que ele controlava. Não fazia ideia de que ela tinha passado meses procurando as saídas. Bella chegou ao corredor de serviço, atrás das cozinhas do hotel. A música virou um pulso distante, atrás de paredes grossas. Cozinheiros e funcionários se moviam ao redor dela, sem entender que um dos casamentos mais poderosos da cidade tinha acabado de terminar a 20 metros dali. O celular dela vibrou. Bella parou debaixo de uma luz fluorescente comum e olhou a tela. Uma mensagem esperava, de Lorenzo De Luca. Está tudo pronto. Assim que você sair desse prédio, não tem mais volta. Bella encarou as palavras. Depois colocou uma mão sobre o filho que ainda não tinha nascido. Pela primeira vez naquela noite, sorriu e caminhou até a saída de serviço. A porta de serviço se fechou atrás de Bella com um baque metálico pesado, cortando a orquestra, os lustres e a vida que ela tinha passado 10 anos organizando ao redor de Adriano Moretti. O ar frio da noite de São Paulo bateu no rosto dela enquanto atravessava a área de carga estreita atrás do hotel. Sedã cinza comum esperava junto ao meio-fio com o motor ligado. Lorenzo De Luca estava ao volante, vestido com um casaco qualquer, sem parecer em nada o especialista em segurança cibernética que passara meses ajudando advogados a preservar as provas capazes de abalar o império legítimo dos Moretti. Bella abriu a porta do passageiro e entrou. Lorenzo arrancou antes mesmo de ela terminar de afivelar o cinto. Ele viu você sair? Perguntou. Bella olhou para frente.
Ele me viu deixar de pertencer a ele. Acho que ainda não entendeu a diferença. Lourenço não disse nada. Conhecia Adriano melhor do que a maioria dos de fora. Um homem como Adriano conseguia sobreviver a traições, perdas financeiras e inimigos. Humilhação era diferente. Humilhação exigia resposta. Bela abriu a bolsa prateada e tirou a foto do ultrassom que pretendia colocar nas mãos de Adriano naquela noite. Sob a luz dos postes que passavam, a imagem minúscula parecia quase irreal. 3 meses. 3 meses carregando uma criança, enquanto fingia não notar o perfume de Bianca, as ligações de madrugada de Adriano, as novas restrições de segurança ao redor do escritório particular dele. A gente pode parar, disse Lorenzo baixinho. Sua advogada consegue resolver tudo daqui para frente. Você pode ir para um lugar protegido e deixar isso virar um divórcio. Bela encarou a foto. Isso deixou de ser divórcio quando ele falsificou minha assinatura. As mãos de Lorenzo se fecharam com força no volante. Nenhum dos dois precisava dizer mais nada. Os documentos escondidos sob o piso do escritório de Adriano tinham mudado tudo. Bela conseguiria perdoar a distância emocional. Talvez até sobrevivesse a uma traição. Mas Adriano tinha colocado milhões em dívida sobre a casa construída em parte com o dinheiro dos Romano, assinando o nome da esposa sem permissão. Tinha transformado a identidade dela em garantia. A cidade desapareceu atrás deles, enquanto Lorenzo dirigia rumo à serra. Bela se lembrou de outra noite, anos antes, quando espalhara desenhos de arquitetura sobre a mesa de jantar, radiante de empolgação pelo primeiro contrato independente de restauração. Adriano tinha beijado sua testa, enrolado as plantas e chamado a arquitetura de um belo passatempo. Depois pedira para ela organizar um jantar para investidores. Bela tinha confundido controle com proteção, porque ele vinha embrulhado em carinho. Um projeto adiado virou outro. Com o tempo, ela desenhou hotéis Moretti sem crédito, restaurou propriedades da família sem posse e ajudou pessoas respeitáveis a esquecer por que o nome Moretti antes causava medo. Eu construí a legitimidade dele, ela sussurrou. Lourenço olhou de relance para ela. E agora? Bela dobrou a foto do ultrassom com cuidado. Agora eu construo a minha. De volta à festa, Adriano finalmente deixou a pista de dança. A aliança de Bela continuava ao lado do uísque. Ele ligou para ela uma vez, depois outra. Caixa postal. A irritação dele endureceu quando o chefe de segurança se aproximou e sussurrou que o motorista de Bela nunca tinha ido buscá-la. A mansão confirmou que ela não tinha voltado. Adriano encarou o diamante, entendendo de repente que a aliança não era uma ameaça. Era uma despedida. Encontrem minha esposa, ordenou. O conselheiro dele ficou parado, incomumente quieto. Dom Adriano, disse o homem mais velho com cuidado. Acho que sua esposa planejou isso. Bela chegou à chácara na serra pouco antes do amanhecer, mas o sono não veio. A chuva batia nas janelas enquanto Lorenzo colocava uma pasta de couro grossa sobre a mesa da cozinha entre os dois. Bela encarou a pasta como se ela guardasse os restos do casamento, porque de muitas formas guardava mesmo. 3 meses antes, enquanto Adriano supostamente estava em reuniões no Rio de Janeiro, ela tinha entrado no escritório particular dele procurando velhos registros de propriedade. Debaixo da mesa dele, uma tábua de madeira de nogueira ficava ligeiramente mais alta que as outras. Qualquer outra pessoa teria ignorado aquilo. Bela tinha passado anos estudando estruturas. Imperfeições falavam com ela. Pressionou a borda, ouviu o movimento sutil por baixo e descobriu um compartimento escondido. Dentro estava a pasta original que tinha transformado suspeita em certeza. O primeiro documento era um empréstimo garantido contra a Vila Romano Moretti. Bela se lembrou de ler o valor 2 vezes porque a mente se recusava a aceitar aquilo. Vários milhões de reais tinham sido tomados emprestados sobre a propriedade, apesar da proteção que envolvia a contribuição dos Romano. Depois chegou a página da assinatura. Isabela Romano Moretti aparecia embaixo, em letra elegante. Parecia quase perfeita, quase. Quem quer que tivesse copiado sua assinatura, reproduziu a forma, mas errou um hábito minúsculo. Bela sempre encurtava o traço final do segundo T ao assinar documentos legais.
A assinatura diante dela se estendia confiante pela linha inteira. Ela nunca tinha assinado aquilo. Nunca tinha aprovado o empréstimo. O marido tinha transformado a casa deles em garantia e usado o nome dela para isso. Seus advogados contestaram há 20 minutos, disse Lorenzo. Os diretores independentes também receberam os avisos de preservação. Bella abriu os registros copiados. O valor do empréstimo tinha ido parar numa empresa chamada Aurora Holdings Europa, um veículo de aquisição enterrado sob camadas de negócios legítimos dos Moretti. De lá, parte do dinheiro parecia ligada a depósitos, consultores e arranjos imobiliários que sustentavam a expansão europeia secreta de Adriano. O estômago de Bella se apertou. Bianca? Perguntou. Lorenzo hesitou. O nome dela aparece em várias reuniões. Não sabemos o quanto ela sabe. Bella fechou a pasta. Estranhamente, ouvir o nome de Bianca doeu menos do que ver a própria assinatura falsificada. O adultério tinha roubado seu casamento. Isso tinha tentado roubar sua identidade legal. O celular seguro dela vibrou. A mensagem vinha da advogada. Os representantes de Adriano já estavam ligando para hospitais, parentes e conhecidos da família, apresentando Bella como alguém subitamente perturbada. Bella leu as palavras 2 vezes. Mesmo agora, ele estava construindo a história antes que alguém pudesse ouvir a dela. Ele não está me procurando, sussurrou. Está preparando as pessoas para não acreditarem em mim. A expressão de Lorenzo escureceu, o que significa que ele entende o que você pode ter encontrado. A centenas de quilômetros dali, Adriano estava sozinho no escritório da mansão, enquanto o nascer do sol pintava as janelas de cinza. O chefe de segurança não encontrara vestígio de Bella em aeroportos, hotéis ou propriedades da família. Então Adriano notou algo debaixo da mesa. A tábua solta estava numa posição diferente. Ajoelhou-se, ergueu-a e encontrou o compartimento vazio. Pela primeira vez naquela noite, um medo genuíno cruzou o rosto do Dom. O conselheiro observava da porta, enquanto Adriano se levantava devagar. Parem de procurar minha esposa, disse Adriano. A voz tinha ficado perigosamente calma. Descubram para quem ela entregou esses documentos. Às 7 da manhã seguinte, Adriano Moretti havia se transformado de um marido exposto num marido enlutado. Bella o assistiu na pequena televisão da casa na serra, de pé sob a entrada de pedra da mansão, enquanto repórteres se aglomeravam atrás dos portões. Ele usava um terno cinza, em vez da autoridade escura de sempre, a gravata levemente frouxa, o rosto cuidadosamente exausto. Minha esposa está sob uma pressão enorme, disse às câmeras. A Bella não tem sido ela mesma ultimamente. Só quero saber que ela está bem. Bella sentiu algo mais frio que raiva atravessá-la. Ele nunca mencionou a aliança. Nunca mencionou Bianca. Nunca admitiu que Bella tinha saído por vontade própria. Em vez disso, cada frase sugeria, discretamente, confusão, instabilidade, medo. Adriano não estava pedindo ao mundo que encontrasse a esposa. Estava ensinando o mundo a duvidar dela antes que ela falasse. Lorenzo ficou atrás do sofá com os braços cruzados. Ele se mexe rápido demais para ser sincero. Bella continuou assistindo. Adriano baixou os olhos exatamente no momento certo, quando outra câmera se aproximou. Um dia Bella teria acreditado naquela expressão. Passara anos traduzindo os silêncios dele em emoções que ele raramente sentia de verdade. Não, ela sussurrou. Ele se moveu exatamente como eu esperava. O celular seguro tocou. A advogada, Alina Vescari, falou com calma. A resposta já estava pronta. Em poucos minutos, um comunicado formal confirmou que Bella estava segura, mentalmente competente, representada por advogados independentes e que tinha saído por vontade própria. Nenhum local foi divulgado. Nenhuma acusação foi feita. Bella simplesmente tirou o chão de debaixo da encenação de Adriano. Depois Alina acrescentou. O banco recebeu a contestação da sua assinatura. Congelaram qualquer ação envolvendo a vila até a revisão. Bella fechou os olhos. A primeira parede tinha se movido. A segunda caiu 20 minutos depois. O tabelião responsável pelo empréstimo contestado contratou o próprio advogado. A terceira veio quando os diretores independentes da Moretti Holdings exigiram registros ligados à Aurora Holdings Europa. Às 8h15,
Os auditores já perguntavam por que milhões vinculados a um empréstimo sobre um bem do casal tinham entrado num veículo de aquisição que vários conselheiros diziam nunca ter aprovado. Adriano voltou das câmeras, esperando que a reunião da manhã restaurasse a ordem. Em vez disso, entrou na sede da Moretti e encontrou 3 advogados sentados ao lado do diretor financeiro. Ninguém se levantou quando ele entrou na sala. "O que é isso?" perguntou Adriano. A voz continuava controlada, mas os olhos foram direto para a pasta em frente ao presidente do conselho. "Uma revisão emergencial de governança", respondeu o presidente. "Até entendermos essas transações, certas autorizações europeias ficam suspensas." A expressão de Adriano endureceu. "Vocês não me suspendem." O homem mais velho segurou o olhar dele. Os bancos já suspenderam. Então as portas da sala de reunião se abriram de novo. Bianca entrou, pálida e calada, acompanhada de um advogado que Adriano nunca tinha visto. Pela primeira vez, ela não se moveu na direção dele. Sentou-se do outro lado da mesa. Na chácara da Serra, Bela recebeu uma mensagem de Alina com apenas 4 palavras: "Reunião emergencial do conselho em andamento." Bela colocou a mão sobre a barriga quando outra mensagem apareceu. Era de um número desconhecido. "Você devia ter continuado sendo minha esposa." Bela encarou a mensagem até a tela apagar na mão dela. Não havia assinatura, mas Adriano nunca precisara de uma. Mesmo agora, com advogados entrando nos escritórios dele e bancos questionando sua autoridade, ele acreditava que o problema não era o que tinha feito, e sim que Bela se recusara a ficar calada sobre isso. Ela encaminhou a mensagem para Alina sem responder. Minutos depois, a advogada confirmou que ela tinha sido preservada. Lorenzo observava da cozinha. Ele quer uma reação. Bela colocou o celular virado para baixo. Então o único que ele vai ter é silêncio. Lá fora, a chuva passava pelos pinheiros, mas a centenas de quilômetros dali, o império legítimo dos Moretti começava uma tempestade só sua. Às 9 da manhã, 3 bancos suspenderam aprovações ligadas à Aurora Holdings Europa. Diretores independentes restringiram Adriano de autorizar grandes transações europeias até que o financiamento contestado pudesse ser revisado. Auditores pediram contratos, atas de reunião, registros de propriedade e comunicações envolvendo a expansão de Londres. Adriano sentou-se à cabeceira da mesa, enquanto pessoas que antes esperavam a permissão dele falavam ao redor. Por fim, bateu a palma da mão sobre a madeira polida. "Minha esposa está com raiva. Isso é uma briga doméstica." O advogado dele se virou com uma expressão que gelou a sala. "Não, Adriano. Um caso é doméstico. Uma assinatura falsificada num financiamento garantido é prova." Por alguns segundos, ninguém se mexeu. O Dom olhou para o fim da mesa e descobriu que o poder podia desaparecer sem que ninguém erguesse uma arma. Bianca piorou tudo. Ela tinha chegado acreditando que Adriano a protegeria, mas o próprio advogado dela lhe mostrara documentos ligando a expansão europeia a transações que nunca tinham lhe contado que eram contestadas. "Você disse que o financiamento estava aprovado", sussurrou ela quando finalmente puderam conversar a sós. Adriano baixou a voz. Estava resolvido. Bianca o encarou. "Não foi isso que eu perguntei." Algo mudou entre eles ali. A mulher que dançara colada nele sob os lustres agora o olhava como quem calcula a distância até a saída mais próxima. Bela soube das restrições do conselho através de Alina, mas não sentiu vitória nenhuma. Lembrou-se da festa, da foto do ultrassom, da esperança boba de que contar sobre o filho pudesse de alguma forma trazer de volta o homem que ela amara. Então Alina mandou outro arquivo. "Encontramos isso rastreando os gastos da Aurora em Londres." Bela abriu o anexo e parou de respirar. A foto mostrava uma cobertura de vidro com vista para um parque em Londres. Adriano estava no terraço, sorrindo. Bianca ao lado dele, com o braço enlaçado no dele. A reserva de compra tinha data de 4 meses antes. Bela leu a data de novo. 4 meses. Antes de ela descobrir o empréstimo falsificado, antes de planejar a fuga, antes da festa. Adriano não tinha apenas traído ela. Vinha preparando um futuro sem ela. Depois Bela notou um último anexo, plantas arquitetônicas para a reforma da cobertura. No canto,
Havia um conceito de design copiado de um dos esboços abandonados de Bella. Bella ampliou a planta até as linhas embaçarem na tela. Não havia possibilidade de coincidência. A escada flutuante, o jardim interno estreito, a parede de vidro curva desenhada para puxar luz natural para dentro do espaço, tudo aquilo era dela. Tinha desenhado o conceito 6 anos antes, para um concurso de restauração que Adriano a convencera a abandonar porque a inauguração de um Hotel Moretti precisava da atenção dela. O esboço original ainda existia dentro de um velho portfólio na mansão. De algum jeito, o marido tinha pegado o futuro que ela nunca chegou a construir e colocado dentro da casa em Londres que pretendia dividir com outra mulher. Bella fechou o notebook. Pela primeira vez desde que saíra da festa, o controle se quebrou. Foi até o quarto, fechou a porta e chorou com as 2 mãos pressionadas contra a boca para que Lorenzo não ouvisse. A traição a humilhara. A assinatura falsificada a assustara. Aquilo era diferente. Adriano não tinha apenas roubado dinheiro. Vinha morando dentro de pedaços dos sonhos que ela abandonara. Quando as lágrimas pararam, Bella sentou no chão junto à cama e colocou as 2 mãos sobre a barriga. Eu quase fiquei, sussurrou para o filho que não podia ouvi-la. Aquela confissão doeu mais do que qualquer outra coisa. Se Adriano tivesse se afastado de Bianca na festa, se tivesse sorrido quando Bella mostrasse o ultrassom, talvez ela tivesse adiado a fuga. Talvez tivesse sacrificado mais 1 ano, depois outro, esperando por um casamento que só existia na memória. Entendeu, então, que a dança não tinha destruído a família dela. Tinha mostrado que a família que ela protegia já não existia mais. Lorenzo a encontrou 1 hora depois, na mesa da cozinha, com um velho portfólio de couro aberto diante dela. Bella tinha trazido poucos pertences pessoais da mansão, mas fizera questão de levar cópias do próprio trabalho de arquitetura. Páginas cobriam a mesa: teatros, hotéis, bibliotecas, prédios históricos abandonados renascendo em lápis e tinta. Lorenzo não tocou em nada. No que você está pensando? Bella olhou para um desenho de restauração que fizera aos 27 anos. Que passei 10 anos ajudando Adriano a construir o nome dele enquanto o meu desaparecia. Ergueu os olhos. Cansei de desaparecer. Meses depois, quando os advogados já tinham estabilizado a batalha jurídica imediata e os médicos aprovaram a viagem, Bella chegou a Londres usando a única identidade que queria: Isabella Romano. A gravidez agora se curvava visível sob o casaco. Alugou um apartamento modesto e uma mesa dentro de um estúdio de arquitetura compartilhado. Não havia motoristas dos Moretti esperando lá embaixo, nem seguranças abrindo portas, nem assistentes chamando-a de Dona Bella. Carregava os próprios desenhos debaixo da chuva e se apresentava simplesmente como arquiteta. As primeiras semanas foram brutais. Escritórios ignoravam os e-mails dela. Clientes questionavam o longo intervalo na carreira independente. Bella respondia a cada recusa com outra proposta. Aos poucos, alguém ouviu, depois outro. Numa tarde chuvosa, chegou um e-mail da Dalton & Finch, um respeitado escritório de arquitetura histórica, em busca de uma consultora independente para uma grande reestruturação. Bella sorriu até abrir o documento de confidencialidade anexado. O escritório se preparava para ser adquirido. A potencial compradora era a Moretti International. Bella leu o nome Moretti International 3 vezes antes de fechar o documento. Londres era enorme, cheia de milhares de escritórios e milhões de pessoas, e mesmo assim, a sombra de Adriano tinha alcançado a primeira porta que se abria para ela. O instinto mandava recusar. Outra voz, mais baixa, mas mais firme, lembrou que a Dalton & Finch tinha procurado Isabella Romano por causa do trabalho dela, não porque ela era esposa de um dom. Ela aceitou a reunião. 2 dias depois, Bella entrou num prédio georgiano desgastado, carregando o portfólio debaixo do braço e a gravidez sob um casaco cinza folgado. Alistair Finch, sócio sênior do escritório, esperava uma consultora nervosa com uma lacuna de carreira inexplicada. Em vez disso, Bella passou 90 minutos explicando como a arquitetura histórica podia proteger a identidade de uma empresa durante uma aquisição. Falou sem se desculpar, sem suavizar as conclusões, sem se perguntar se Adriano aprovaria.
Quando terminou, Alistair ficou calado antes de dizer: Senhora Romano, quando pode começar? Bella sorriu. Senhorita Romano está bom. O trabalho despertou algo que o casamento tinha enterrado. Bella redesenhou espaços de colaboração sem destruir o caráter original do prédio, restaurou alvenarias esquecidas e convenceu executivos de que a arquitetura podia preservar memória enquanto preparava as pessoas para a mudança. Em poucas semanas, outro cliente ligou. Depois outro. O nome dela começou a circular pelos meios profissionais de Londres por razões que pertenciam inteiramente a ela. Toda noite voltava para casa exausta, tirava os sapatos, colocava a mão sobre a barriga crescente e estudava desenhos até a meia-noite. Não estava mais se reconstruindo depois de Adriano. Estava construindo além dele. Em São Paulo, o mundo de Adriano seguia na direção oposta. O advogado de Bianca tinha começado a colaborar com a revisão independente, entregando agendas, mensagens e documentos da expansão europeia. Ela insistia que acreditara que o financiamento estava devidamente aprovado. Adriano chamou aquilo de traição. O advogado dele chamou de autopreservação. Depois outro problema surgiu. Vários conceitos de design usados nos empreendimentos Moretti pareciam ter origem no trabalho arquitetônico arquivado de Bella. Começaram a surgir perguntas sobre o quanto da transformação celebrada do império de fato pertencia à esposa, que Adriano descartava como decorativa. A descoberta mais devastadora, porém, chegou dentro de uma carta lacrada da advogada de Bella. Adriano a abriu sozinho. O documento tratava de arranjos legais futuros e continha um fato que ele nunca imaginara. Bella estava grávida. Parou de ler. 3 meses, na época da festa. A mente dele voltou de imediato ao vestido esmeralda, a aliança ao lado do uísque, a mão de Bella pousando brevemente sobre a barriga. Ele tinha visto o gesto. Simplesmente não se importara o bastante para entender. Adriano se afundou na cadeira. Pela primeira vez, não havia ninguém para comandar e nada que o dinheiro pudesse consertar. Ela ia me contar, sussurrou. Naquela noite, Bella recebeu um pedido formal através de Helena. Adriano queria uma conversa em particular. Bella leu com calma e respondeu com 3 palavras. Através da minha advogada. Então, o celular londrino dela tocou. Alistair parecia abalado. Bella, a Moretti International, sabe quem você é. Bella sentiu o bebê se mexer, enquanto as palavras de Alistair se assentavam sobre o escritório silencioso. Por um segundo perigoso, Londres desapareceu, e ela voltou para debaixo dos lustres da festa, vendo Adriano se virar para ela com irritação, em vez de culpa. O que exatamente eles sabem? Perguntou. Alistair explicou que um advogado brasileiro representando interesses dos Moretti tinha contatado o escritório perguntando se Isabella Romano estava consultando na reestruturação. Nenhuma ameaça fora feita, mas a mensagem carregava peso suficiente para assustar os sócios. Bella olhou pela janela riscada de chuva para a cidade que tinha escolhido porque permitia que ela voltasse a ser visível. Meses antes, o medo talvez a fizesse fugir. Agora abriu o notebook. Encaminhe tudo para minha advogada, disse. E continue a reunião de amanhã. Alistair hesitou. Você vai ficar. Bella olhou para a planta espalhada sobre a mesa. Conquistei essa cadeira. Não vou deixá-la só porque Adriano finalmente reparou em mim. Em São Paulo, o homem que um dia controlara toda a sala aprendia como a autoridade desaparecia depressa quando as assinaturas paravam de obedecer a ele. A revisão independente confirmara irregularidades suficientes para que a Moretti Holdings afastasse Adriano temporariamente dos principais poderes executivos. Os bancos exigiram nova supervisão. As transações europeias foram suspensas. Diretores externos assumiram a gestão independente de empresas vulneráveis. Adriano entrou na sala do conselho, esperando lealdade de homens cujas carreiras ele tinha criado, mas ninguém baixou os olhos. Esta família construiu essas empresas, disse ele. O presidente empurrou um documento na direção dele, e as suas decisões colocaram tudo em risco. Adriano encarou a resolução. O nome dele continuava no prédio lá fora, mas a aprovação dele já não bastava para mover dinheiro lá dentro. Depois a colaboração de Bianca atingiu mais forte. Agendas e mensagens
mostraram que Adriano tinha escondido detalhes essenciais da expansão de Londres até das pessoas mais próximas a ele. O financiamento falsificado da vila não podia mais ser tratado como mal-entendido. Quando Adriano acusou Bianca de estar se salvando, ela o olhou com desprezo exausto. Foi exatamente isso que a Bella fez, disse ela. Você só odeia que a gente aprenda com ela. Adriano não disse nada. Semanas depois, Bella venceu o maior contrato da carreira que reconstruía. Um consórcio se preparando para recuperar empresas prejudicadas pela expansão fracassada dos Moretti a escolheu para liderar a integração arquitetônica de sua sede em Londres. De pé dentro do prédio inacabado, Bella tocou uma coluna de pedra exposta e se lembrou de Adriano chamando seu trabalho de hobby. Agora executivos esperavam pelas decisões dela. Naquela noite, Alina ligou com outra mensagem de Adriano. Dessa vez, não havia pedido de reconciliação nem ordem disfarçada de preocupação. Ele queria saber se um dia teria permissão para conhecer o filho. Bella ficou sentada sentindo mais um chute suave sob a mão. Podia castigar Adriano com o silêncio, mas então estaria usando o bebê exatamente como ele usava tudo, como moeda de troca. Diga a ele que decisões sobre a criança serão tomadas de forma legal e segura. Nada mais. Alina fez uma pausa. Tem mais uma coisa. A equipe forense terminou de revisar os arquivos antigos de empreendimentos dos Moretti. A respiração de Bella travou. Encontraram seu nome em tudo. Bella não perguntou a Alina o que a equipe forense tinha encontrado. Não de imediato. Ficou sentada junto à janela do apartamento em Londres, enquanto a chuva desenhava linhas prateadas no vidro e o filho ainda não nascido se mexia sob suas costelas. Seu nome em tudo. As palavras deveriam ter surpreendido, mas em algum lugar dentro de si, Bella sempre soubera. Lembrou-se dos esboços de hotéis que Adriano pegava emprestados para reuniões, dos conceitos de restauração que ela desenvolvia no café da manhã, das plantas de orla que corrigia depois que os executivos deixavam as pastas na mansão e das incontáveis noites em que ele perguntava o que ela achava antes de apresentar as ideias dela como estratégia da Moretti na manhã seguinte. Bella acreditara que estava ajudando o marido. Nunca tinha contado o quanto de si mesma desaparecia dentro do sucesso dele. Preserve tudo, disse por fim a Helena. Mas não divulgue nada ainda. A vingança podia esperar. O filho, não. 6 semanas depois, Bella acordou antes do amanhecer com uma dor que a deixou sem fôlego. Ao nascer do sol, estava num hospital particular de Londres, agarrada à grade da cama, enquanto outra contração a atravessava. Não havia seguranças dos Moretti enchendo o corredor, nenhum conselheiro da família discutindo sucessão, nenhum fotógrafo esperando lá fora pelo nascimento de um herdeiro. Bella tinha escolhido quem podia se aproximar dela. Quando o filho finalmente chorou, o som quebrou algo aberto dentro dela. Segurou-o contra o peito e encarou o rostinho minúsculo que, sem saber, tinha viajado com ela desde um salão de festas em São Paulo até aquele quarto silencioso. Você pertence a você mesmo, sussurrou. Foi a primeira promessa que fez ao filho. Adriano soube do nascimento através dos advogados. Não recebeu nenhuma foto e não fez nenhum anúncio público. Pela primeira vez, respeitou o limite colocado diante dele. As discussões legais sobre paternidade, contato futuro, herança e segurança continuaram por meio de advogados independentes. Bella se recusou a usar o filho como punição, mas também se recusou a confundir sangue com direito. Se Adriano quisesse um lugar na vida da criança, consistência importaria mais do que o sobrenome Moretti. Os meses passaram. Bella voltou aos poucos ao trabalho, carregando esboços entre a maternidade e as reuniões. A consultoria dela cresceu até a mesa compartilhada virar um escritório próprio. Numa noite chuvosa, Alistair ficou ao lado da maquete da sede já concluída e observou Bella de um jeito estranho. Li uma coisa sobre a esposa de Adriano Moretti, disse. Ela também era arquiteta. O coração de Bella bateu uma vez com força contra as costelas. Esconder-se tinha virado instinto, mas ela estava cansada de viver como um segredo. Ela ainda é, respondeu Bella. Alistair entendeu. Não perguntou mais nada. Naquela noite, Helena ligou do Brasil. O financiamento contestado sobre a Vila Romano Moretti finalmente tinha sido resolvido a favor de Bella.
A propriedade podia voltar ao controle dela conforme o acordo. Todos esperavam alívio. Bella o surpreendeu. Vendam. Helena ficou em silêncio. Tem certeza? Bella olhou ao redor da casa em Londres onde o filho dormia em segurança. Completa. Então Helena baixou a voz. Antes de decidir o que vem depois, você precisa voltar para São Paulo. Encontramos uma coisa nos arquivos da Moretti que talvez o próprio Adriano não entenda. O quê? Bella, o império que todo mundo pensa que ele construiu carrega suas digitais em quase toda a propriedade importante. São Paulo pareceu menor quando Bella voltou. Talvez a cidade não tivesse mudado nada. Talvez ela simplesmente tivesse parado de se medir pelas torres que Adriano controlava. Chegou sem nenhuma joia dos Moretti, usando um casaco creme simples, enquanto o filho ficava em segurança em Londres com pessoas de confiança. Helena a recebeu do lado de fora da Vila Romano Moretti, onde os documentos finais da propriedade esperavam. A casa continuava exatamente como Bella lembrava. Pedra clara, janelas altas, portões de ferro e o jardim que ela havia projetado nos primeiros anos, cheios de esperança, do casamento. Um dia, perder aquilo a teria destruído. Agora conseguia olhar sem nenhuma vontade de entrar. Ele está lá dentro, disse Helena. Só porque você concordou. Bella assentiu. Não tinha cruzado um oceano para a reconciliação. Tinha voltado para fechar a última porta. Adriano estava sozinho na biblioteca. Meses sem autoridade incontestada o tinham mudado mais do que qualquer prisão conseguiria. O terno continuava caro, a postura controlada, mas a certeza que antes o envolvia tinha sumido. Bella. Ouvir o nome dela na voz dele não despertou nenhuma saudade. Isso surpreendeu os dois. Adriano olhou para as janelas. Você realmente pretende vender este lugar? Bella assentiu. Deixou de ser minha casa quando você usou meu nome para apostar com ela. Ele baixou os olhos. Achei que conseguiria consertar tudo antes que você descobrisse. Bella quase sorriu. Esse sempre foi seu problema. Você achava que as consequências só ficavam reais quando alguém mais percebia. O silêncio tomou a sala. Por fim, Adriano admitiu o que nenhum dos dois jamais dissera em voz alta. Tinha acreditado que Bella sempre ficaria. Empresas eram garantidas com contratos, propriedades com escrituras, lealdade com dinheiro e casamento com um anel. Tinha confundido posse com permanência. Alina entrou carregando uma caixa de arquivo grossa. Dentro havia plantas de hotéis, desenhos de restauração, conceitos de orla, revisões de obras e propostas de empreendimentos reunidas durante a revisão independente. Bella os reconheceu na hora. Alguns eram inteiramente dela. Outros traziam correções feitas à mão, tarde da noite, enquanto Adriano preparava apresentações. Documento após documento mostravam a mesma verdade. A transformação arquitetônica que ajudara a tornar o Império Moretti respeitável tinha nascido repetidamente das ideias de Bella. O trabalho dela fora retirado de apresentações, absorvido por equipes corporativas e, com o tempo, lembrado como visão de Adriano. Ela encarou os documentos com choque genuíno. Eu não sabia que era tanto assim. Bella o olhou com firmeza. Por que você nunca contou o que eu te dei? Essa foi a revelação final. Adriano passara anos acreditando que Bella sobrevivia por causa do império dele. Os registros provavam que parte do império tinha sobrevivido por causa de Bella. Ela não exigiu o trono dele nem as empresas que restavam. O acordo reconheceu os direitos legítimos dela, protegeu seu trabalho e cortou os laços financeiros que ainda prendiam as vidas dos dois. A vila seria vendida. Adriano enfrentaria as consequências que sobrassem das próprias decisões. Qualquer relação futura com o filho dependeria de arranjos legais, paciência e comportamento, não de sangue ou poder. Meses depois, Bella estava sob o teto de vidro de uma restauração concluída em Londres, enquanto a chuva se movia suavemente lá em cima. Executivos, arquitetos e jornalistas enchiam o prédio para a inauguração. Perto da entrada, uma placa simples trazia o nome que ela um dia temera que o mundo tivesse esquecido: Isabella Romano, estrategista-chefe de arquitetura. O filho dormia tranquilo por perto. Bella tocou o dedo anelar vazio e se lembrou do clique minúsculo de um diamante ao lado do copo de uísque de Adriano.
Todos acreditavam que aquela tinha sido a noite em que Dom Adriano Moretti começara a perder tudo. Estavam errados. O império dele tinha começado a desmoronar anos antes. Toda vez que ele confundiu amor com posse, talento com decoração e lealdade com fraqueza. Bella não o tinha destruído, apenas parara de sustentar a estrutura que ele mesmo já havia enfraquecido. E a esposa grávida que desaparecera da festa nunca tinha realmente sumido. Pela primeira vez na vida, finalmente se tornara visível. Fim.